aqui é a tia Érica e hoje aqui no canal vou deixar uma história super legal para você sobre Jesus, médico dos médicos ou os milagres de Jesus, tá bom? Mas antes da tia Érica começar, você é inscrito no canal? Não é? Então se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada do que está acontecendo aqui. Deixa o like porque é muito importante para o YouTube reconhecer que aqui acontecem coisas legais, histórias legais, dinâmicas, sugestões, tá bom? Então ajuda aí a tia Érica. Também embaixo aqui tem um local chamado comunidade. Eu vou te convidar a visitar, deixar o seu like lá, comentar. Ali na comunidade a tia Érica posta onde ela vai estar ministrando. Se for de algum lugar aí perto de você e você quiser ir lá cultuar a Deus conosco, nos conhecer, tirar uma foto, marcar a gente na rede social, fique à vontade, tá bom? Te convido a passar aí na comunidade e te convido também a ser membro aqui do canal. Gosta da tia Érica, do Ministério da tia Érica, gostaria de estar abençoando? Então seja membro aqui do canal, são valores irrisórios, valores baixos. Tem R$ 2,99, R$ 4,99, R$ 7,99 por mês. Assim você vai estar abençoando a tia Érica, tá bom? Fique à vontade aí. Se inscreveu? Tá ligadinho em tudo? Então vem pra história. Bom, a tia Érica hoje vai contar sobre os milagres de Jesus. Alguns, né? Porque se todos os milagres de Jesus estivessem na nossa Bíblia, a nossa Bíblia ia ser muito gigante, a gente não ia conseguir nem carregar, porque foram muitos milagres que Jesus fez quando esteve aqui na Terra e ainda faz até hoje, não é mesmo? Então a tia Érica aqui vai trazer para vocês alguns milagres dele e essas histórias vocês vão poder usar para ministrar sobre os milagres de Jesus, para ministrar sobre o tema médico dos médicos. Então fique à vontade, tá bom? Então vem pra história! Bom, crianças, estamos falando hoje sobre o quê? Jesus, médico dos médicos? Meu Deus, tem alguém aí que tem medo de ir ao médico? Medo de injeção? Medo de tomar remédio? Nojo de tomar remédio, aquele gosto ruim? Alguém? Alguém? Às vezes nós temos medo, não é mesmo? Mas devemos ir não só quando estamos doentes, mas também para prevenir as doenças, tá certinho? Então vem, porque a tia Érica hoje vai contar alguns milagres de Jesus que está aqui na Bíblia. Então vamos lá? Bom, um dos primeiros milagres que a tia Érica vai colocar aqui aconteceu lá no livro de Marcos. Sim, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, vai estar lá a história de um homem surdo e gago. Sim, Jesus estava passando ali por Sidom, indo até o mar da Galileia. E onde Jesus estava tinha poucas pessoas? Não, aonde Jesus estava sempre tinham muitas pessoas. E nesse dia não foi diferente. Quando Jesus estava passando ali perto de Sidom, indo até o mar da Galileia, vieram muitas pessoas para ver Jesus, ouvir Jesus, tocar em Jesus, ser curado, ser liberto, ser salvo. E no meio dessa multidão tinha lá quem? Um homem surdo e gago. Então, as pessoas trouxeram esse homem até Jesus. Jesus tirando esse homem do meio da multidão, o que Jesus faz com ele? Jesus coloca as suas mãos no ouvido dele. E além disso, o que Jesus faz? Pega um pouco da sua saliva, sim, um pouco da sua saliva e encosta na língua daquele homem. Sabe por quê, crianças? Naquela época, a saliva era algo medicinal. Sim, curavam algumas doenças através da saliva das pessoas. Então, Jesus toca na língua daquele homem com um pouco da sua saliva. Jesus olha para os céus para falar com Deus, para dar glória a Deus. E Jesus menciona uma palavra que está na Bíblia, chamada Efatá, que significa o quê? Abra-te. E quando Jesus fala isso, crianças, abra-te, o que acontece com aquele surdo? Aquele surdo, ele começa a escutar aquilo, algo que estava tampando seus ouvidos, aquilo, algo que estava atrapalhando a sua fala na sua língua, é destravado. Quando Jesus fala Efatá, aquilo se abre, sabe, crianças? E hoje, nessa mensagem, gostaria que vocês falassem assim para vocês mesmos, com toda a fé, Efatá,
Que Deus abra os seus olhos, que Deus abra os seus ouvidos, que Deus abra o seu entendimento para você entender cada vez mais sobre Jesus. Sabe, entender o plano, conseguir enxergar o plano de Deus na sua vida através de Jesus Cristo. Mas será que só foi esse milagre que tem na Bíblia? Não, na Bíblia tem muito mais. A Bíblia vai contar lá no livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, vai contar também a história de um cego de nascença. Olha, esse nasceu cego. O que a palavra de Deus vai dizer lá no livro de João, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7, vamos ver o que está dizendo? Bom, Jesus estava passando com os seus discípulos. Ele estava passando. É onde Jesus passa, sempre tem uma grande multidão. Ele estava passando com os seus discípulos e os seus discípulos viram esse homem que era cego de nascença. Então eles perguntaram para Jesus: Jesus, ele é cego assim. Por quê? Quem pecou? O pai, a mãe, ele mesmo? Sabe por quê? Crianças naquela época, entre os judeus, era comum acharem isso. Quando tinha uma pessoa que estava doente, que nasceu doente, eles pensavam, o pai ou a mãe pecaram, ou até ele mesmo pecou ainda no ventre da sua mãe. Então era costumeiro, era as pessoas pensarem isso. Mas sabe, até hoje, as pessoas também julgam os pecados das pessoas assim, as coisas que acontecem com as pessoas assim. Muitas vezes, podemos estar passando por dificuldade e logo as outras pessoas pensam, é castigo de Deus, deve ter feito alguma coisa que está sendo castigado. Mas sabe, crianças, Jesus respondeu aos discípulos, nem pecaram os pais e nem ele. Tudo o que aconteceu e acontece com esse homem é para que Deus seja glorificado, crianças. Olha que lindo, olha que lindo. Então, Jesus estava ali perto daquele homem, crianças. E o que ele fez? Ele cuspiu no chão. Mais uma vez podemos ver que Jesus tratou de algum enfermo, de alguma enfermidade com sua saliva, seu cuspe, cuspiu no chão, fez ali um barro e colocou nos olhos do homem, criança. Olha só que lindo esse gesto de Jesus, não é mesmo? Então, Jesus colocando ali aquele barro, fazendo aquele barro e colocando nos olhos do homem, ele falou para aquele homem, vá se lavar no tanque de Siloé. Sabe, crianças, Siloé, traduzindo para a nossa linguagem, para o nosso português, era o tanque do enviado. Sabe por quê, crianças? Jesus, ele foi enviado por Deus para curar, salvar, libertar aqueles que estavam perdidos. Então, aquele homem foi se lavar no tanque de Siloé. E indo lá lavar, ele voltou a enxergar. Ele começou a enxergar, porque ele não enxergava desde quando nasceu. Então ele começou a enxergar, saindo de lá feliz, saltitante, pulando e glorificando a Deus. Ele nem sabia quem era Jesus, porque ele nunca tinha visto Jesus. E saiu de lá alegre, curado da sua enfermidade. E sabe, crianças, aqueles homens que não gostavam de Jesus, os fariseus, os saduceus, aqueles homens poderosos da sinagoga, começaram a interrogar o homem, interrogar as pessoas, será que ele nasceu realmente cego? Será que isso não é mentira? E as pessoas falando, não, ele é mesmo aquele que nasceu cego. E eles queriam saber quem tinha curado. Eles queriam saber quem tinha curado aquele homem, crianças. Mas o que importava naquele momento é que aquele cego de nascença começou a enxergar. Imagine, crianças, feche seus olhos aí. Olha como é a escuridão quando nós estamos de olhos fechados. Imagine aquele homem já de idade, já ali com uma idade já de adulto, nunca tinha enxergado a luz e começou a enxergar quando abriu seus olhos. Olha, vendo tudo como Deus criou, vendo a cidade onde ele mora, podendo ver o rosto das pessoas que ele amava, né, que só escutava a voz. Isso tudo por quê? Porque Jesus fez um milagre em sua vida. Jesus é um médico dos médicos, crianças. E sabe, eu declaro na vida de vocês que tudo que vem impedindo de vocês enxergarem as coisas de Deus,
as coisas de Jesus venham a cair por terra em nome de Jesus. Mas será que só foi esse milagre que Jesus fez? Não, a Bíblia nos conta mais milagres. Então vem aí, vem com a gente. Olha, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, vai contar a história dos 10 leprosos. Olha, crianças, será como que é essa história? Bom, Jesus passando entre a cidade chamada Decápolis, que quer dizer um conjunto de cidades, 10 cidades gentias. O que é cidades gentias, crianças? Cidades que ainda não conheciam a Jesus. Cidades que não conheciam Jesus, cidades gentias, Decápolis. Jesus estava passando por lá e olha que legal, era uma das últimas vezes que Jesus ia passar por lá, porque Jesus estava indo para Jerusalém para ser crucificado. Bom, passando por uma dessas cidades, Jesus avista de longe 10 homens leprosos. Aqueles homens, crianças, não se aproximaram de Jesus, porque não podiam, porque tinham lepra. Naquela época, a lepra era contagiosa. Então, de longe eles gritaram: tenha misericórdia de nós, Jesus, tenha misericórdia. E o Senhor deu apenas uma palavra. O Senhor não tocou neles. O Senhor não orou por eles. O Senhor apenas usou da fé que eles tinham. Falou assim, vá ter com o sacerdote, mostrar que vocês estão curados. Sabe por quê, crianças? Naquela época, quando as pessoas tinham lepra, elas eram isoladas, ficavam isoladas, num local isolado do acampamento. E elas só poderiam voltar para o acampamento quando um sacerdote da época examinasse o seu corpo, a sua pele e visse que elas não tinham mais mancha. Então ali elas também faziam uma oferta ao Senhor, uma oferta de purificação, e ali eram purificadas e poderiam voltar ao convívio. Então Jesus, sabendo das leis dos judeus, mandou aqueles homens o quê? Irem se apresentar ao sacerdote que estava ali naquela época. Então, aqueles homens tiveram fé, seguiram o seu caminho, com apenas a palavra que o Senhor Jesus falou, para irem se apresentar ao sacerdote, e eles foram. E enquanto iam, crianças foram curados. Olha só a fé desses homens. Eles poderiam não ter tido fé. Eles poderiam imaginar que Jesus ia tocar neles, orar por eles, talvez usar saliva também para curá-los, mas não. Jesus mandou, deu uma ordem e eles obedeceram. Sabe, crianças, às vezes nós vamos receber o nosso milagre quando obedecemos ao que Jesus pede para nós. Então devemos ser crianças obedientes, adultos obedientes, adolescentes obedientes, idosos obedientes, tá bom? Então, enquanto eles iam procurar o sacerdote, eles foram curados, crianças. Sim, eles foram curados. Mas olha que interessante, a palavra do Senhor vai dizer que apenas um homem voltou. E ele era um samaritano. Sabe por quê, crianças? Naquela época, os judeus não se davam com o samaritano. Eles brigavam, eles não se falavam. Se um estivesse passando num lado de calçada, eles atravessavam para o outro lado, só para não precisar nem olhar para um samaritano. Então, aquele samaritano pensou: se eu for me apresentar a um sacerdote, ele não vai querer nem me examinar porque eu sou um samaritano. Então eu vou voltar para aquele que me liberou o milagre, para aquele que teve misericórdia de mim. Então aquele homem samaritano voltou para agradecer ao Senhor, voltou glorificando, pulando, saltando na presença do Senhor para agradecer. E Jesus perguntou: não eram 10 os homens que estavam com você? Só você voltou? Inclusive, Deus ressaltou aqui, Jesus ressaltou nas Escrituras que ele era um samaritano. Crianças, esse homem samaritano, ele foi curado da lepra, ele foi salvo também no Senhor Jesus. Olha que lindo, recebeu 2 presentes do Senhor Jesus, a cura do seu corpo e também a vida eterna, crianças. Jesus é maravilhoso, Jesus é o médico dos médicos, crianças. Será que tem mais milagre? Será que dentro dessa Bíblia que linda, será que tem mais milagres aqui? Então vem, tem sim. A palavra do Senhor
vai nos contar também sobre o milagre de uma mulher que andava encurvada. Sim, ela andava encurvada, crianças, e essa história está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 17. Se você tem a Bíblia aí, já sabe ler, pode pegar, pode ler para você se aprofundar. Bom, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus estava em uma sinagoga. Sim, Jesus também ia na sinagoga, lia a palavra do Senhor. A palavra do Senhor naquela época não era como a Bíblia, não era como um livro, era como rolos. Então ele pegava um rolo, lia a palavra do Senhor de pé e sentava para ensinar. Então Jesus estava ali na sinagoga, ensinando a palavra do seu Pai, até que ele viu uma mulher chegando na sinagoga, desse jeito aqui, ó, a mulher encurvada. E sabe o que Jesus falou para ela? Sabe? Olha, a palavra do Senhor vai dizer que haviam 18 anos que essa mulher andava curvada e não podia de modo algum se endireitar. E quando Jesus a viu, Jesus a chamou para perto dele. Imagina, criança, aquela mulher que muitas vezes foi rejeitada dentro da sinagoga. As pessoas às vezes fingiam que não estavam nem vendo, como se ela fosse invisível. Jesus chamou ela que para perto dele. Imagine, ela entrando na sinagoga, Jesus lá na frente, rodeado de pessoas, líderes, pessoas estudiosas, pessoas importantes, e ele manda essa mulher chegar perto dele, ele chama essa mulher. Olha quantos desafios, quantas barreiras essa mulher teve que romper, não é mesmo? Aquelas pessoas que fingiam não ver aquela mulher, naquele dia eles foram obrigados a enxergar e a olhar para ela. Mas Jesus chama essa mulher para ele e fala assim, ó: olha, mulher, estais livres da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Crianças, olha que lindo, crianças. O Senhor Jesus, ele fez um milagre. Essa mulher estava 18 anos enferma, crianças. E ela frequentava a sinagoga. A palavra do Senhor vai dizer que era filha de Abraão. Jesus a defende. Sabe por que Jesus a defende? Porque aqueles líderes, aqueles mestres da sinagoga começaram a criticar Jesus porque ele estava curando no sábado. Sim, era um sábado e as pessoas não podiam trabalhar. Mas será que era certo deixar uma filha de Abraão nesse estado? Ela já estava assim, crianças, há 18 anos. Será que era certo? Será que era isso que Deus queria? Que Jesus não curasse aos sábados? Então Jesus falou para os mestres da sinagoga: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, ou não leva para beber água, né? Jesus estava querendo dizer, o seu animal de estimação, só porque é sábado, você não vai dar uma água para ele, não vai dar ração para ele porque é sábado, então aos sábados os animais vão morrer? Será que aos sábados eu não posso ajudar alguém porque eu vou estar ali descumprindo o mandamento do Senhor? Não é mesmo? E ele ainda fala assim: e não convia soltar desta prisão, soltar essa mulher da prisão, crianças, que ela ficava ali, ó, presa, encurvada há 18 anos. No dia de sábado, esta filha de Abraão, no qual há 18 anos Satanás tinha presa, essa mulher estava presa à enfermidade, crianças, há 18 anos. E será que só porque era sábado, Jesus, o médico dos médicos, não poderia curá-la? Poderia sim, crianças. Então Jesus a curou, passando, quebrando todas as barreiras daquela época. Não é mesmo, crianças? Mas será que só foi esse milagre? Será que tem algum milagre, alguma coisa impossível que vocês acham que Jesus não possa fazer? Bom, mas a tia Erika tá aqui para dizer que nada é impossível para Deus, tá bom? Olha, mas será que só tem esse milagre? Será que os milagres também só aconteceu quando Jesus estava aqui na Terra? Bom, Jesus fez muitos milagres, mas o milagre que a tia Erika vai contar aqui,
Jesus já tinha sido morto, já tinha ressuscitado e já tinha voltado para os céus. E esse milagre aqui que a tia Erika vai contar, que vocês vão descobrir, estavam apenas os discípulos de Jesus, Pedro e João. Isso mesmo, olha. A palavra de Deus, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, do versículo 1 ao 8, vai contar que Pedro e João estavam indo ao templo. A palavra do Senhor vai dizer que estavam indo à hora nona, né? Na nossa língua, estavam indo na oração das 3 horas, tá bom? Era comum eles irem ao templo orar 3 vezes ao dia, 9 horas, meio-dia, 3 horas, tá bom? Então eles iam ao templo, crianças, orar. E nesse momento eles estavam chegando no templo. E perto da porta mais famosa ali do templo, era a porta formosa, estava um homem que estava ali pedindo esmolas, pedindo ajuda. Era comum naquele tempo, nós falamos aqui esmola, mas naquele tempo nem se usava essa palavra, né? Se usava abençoar, e as pessoas gostavam de abençoar. Tanto que a família do aleijado, né, desse homem que não podia andar, colocavam ele na porta mais bonita do templo, onde passavam mais pessoas, entravam e saíam mais pessoas, para mais pessoas abençoarem. As pessoas gostavam de abençoar, tá bom? Era assim, tipo uma ordem de Deus mesmo, abençoar as pessoas ali que estavam à porta do templo, que não poderiam entrar porque eram aleijadas, porque tinham alguma deficiência. Então era prazeroso ajudar. Muitas vezes quando nós falamos esmola, parece assim que é um incômodo dar, mas naquela época, para os judeus, era até uma honra ajudar uma pessoa assim que estava nesse estado. Então Pedro e João estavam indo ao templo, cultuar o Senhor, e eles se depararam com esse homem aleijado há 38 anos, criança, olha. Então, aquele homem não sabia quem eles eram, não identificou, talvez nem sabia de ouvir falar de Jesus, mas ele fez o que ele sempre fazia, pedia esmola. Mas Pedro e João não só jogaram, né? Não fizeram como aquelas pessoas que só apenas jogaram. Aquele Pedro e João falaram assim para ele, Pedro falou assim para ele: olhe para nós. Imagine que aquele homem pensou, acostumado a ser apenas a catar as moedas que as pessoas jogavam, nem olhavam para ele, ele também nem olhava para a pessoa, apenas ali pegava as esmolas que recebia. E naquele momento, Pedro falou assim: olhe para nós. O que esse homem pensou, crianças? A minha esmola vai ser grande, vai ser maravilhosa, porque esse homem está pedindo até para eu olhar para eles, não é mesmo? Então, esse homem olhou para eles e Pedro falou assim: olha, eu não tenho nem ouro nem prata. Imagina a decepção do homem, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Levante-se em nome de Jesus. Olha, crianças, e naquele momento que Pedro usou o nome de Jesus, o nome que é sobre todos os nomes, o nome do médico dos médicos, aquele homem soltou, mas não soltou sozinho não, ele deu um salto, ele teve a ajuda de Pedro. Pedro segurou ele com a sua mão direita, levantou ele e ele deu um salto e saiu pulando de alegria, crianças, porque os seus pés, eles começaram, os ossos irem para o lugar, e ele teve a firmeza de se levantar, crianças, olha só. Olha que milagre lindo do Senhor Jesus, crianças. Jesus já não estava mais aqui, mas o Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo de Deus, já estava aqui entre os discípulos. E com a fé que os discípulos tinham no nome santo de Jesus, nesse nome que é acima de todos os nomes, nesse nome dos médicos, com essa autoridade, esse homem foi curado. E a fé desse homem também o curou, e aquele homem pôde entrar no templo. Pôde entrar no templo, porque naquela época as pessoas aleijadas com problemas não poderiam entrar no templo. E ele pôde entrar, glorificar a Deus. E ali Pedro e João também pregaram a palavra. E várias pessoas aceitaram o Senhor Jesus. Olha como os milagres de Jesus curaram. Como o nome de Jesus curou.
como o nome de Jesus libertou, mas ainda hoje o nome de Jesus cura, liberta e salva. Sabe, crianças? Esse Jesus, esse médico dos médicos, ele também cura algo. Ele também é especialista de curar corações. É mesmo, tia Érica? Sim. Corações sujos do pecado. Corações cheios de rancor. Ele também é especialista em curar. Se você está aí com seu coração cheio de pecado, rancor, tristeza, de alguma coisa que te aconteceu, o médico dos médicos, Jesus, ele é especialista em curar. Você quer receber essa cura? Você quer hoje aceitar o Senhor Jesus, se você ainda não aceitou? Então aí do ladinho que você está, onde você estiver ouvindo, põe a mãozinha no coração, feche seus olhos e fale assim, ó, Senhor Deus, sei que sou pecador, mas me arrependo dos meus pecados, não quero mais pecar. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que morreu pelos meus pecados, e eu aceito o Senhor Jesus hoje, essa tarde, em nome de Jesus aqui em meu coração. Venha morar em meu coração, Senhor Jesus. Venha com o teu Espírito Santo purificar todo o pecado que está aqui no meu coração. Em nome de Jesus, amém, crianças. Sim, e esse médico dos médicos que fez muito milagre lá no passado, hoje ele ainda opera o milagre, tá bom? Porque ele é o médico dos médicos, amém? Glória a Deus. Então essa é a história de hoje, a história de Jesus, médico dos médicos, crianças. Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe. Compartilhe com as pessoas da sua igreja, com crianças, põe para a criança escutar, ou você mesmo que vai ministrar e quer ideias, quer como ministrar, como fazer, fique à vontade aqui no vídeo, tá bom? Deixe seu like, compartilhe, abençoe a tia Érica sendo membro aí do canal, tá bom? Passa lá na comunidade, curta, compartilhe, comenta lá se vai estar perto, se mora perto, tá bom? Beijo no coração, graça e paz!